Jesus disse, de graça, pela graça sois salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, por que as pessoas estão vendendo aquilo que Deus deu de graça? Isso não tem coerência. Vamos continuar o texto? Olha lá, olha o que eles gostam. Eles gostam dos primeiros lugares nos banquetes, nas primeiras cadeiras na sinagoga, de saudações nas praças, de serem chamados de mestre. Ô pastor, ô profeta, ô apóstolo, eles gostam de ser chamado por títulos. Mas Jesus falou que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o líder, que seja servo de todos. Jesus deu a maior demonstração de humildade quando ele lavou os pés dos discípulos. A pessoa que lavava os pés dos donos das casas era o escravo mais medíocre, o mais desprezado. E Jesus fez esse papel mostrando a humildade para os seus discípulos. Irmãos, se riqueza fosse uma evidência que Deus está na sua vida, os apóstolos seriam as pessoas mais miseráveis dessa terra. Porque o apóstolo Paulo morreu pobre, o apóstolo Pedro morreu pobre, todos os apóstolos morreram sem nada. E eles nunca buscaram glória terrena, eles nunca buscaram status terreno, mas eles eram reconhecidos pelas suas obras. Então, pelos frutos eles eram reconhecidos. Por isso Jesus disse, tome cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Mas pelo fruto, vocês conhecem, pelo aquilo que eles produzem, pelas obras dele. A paz, irmã, seja bem-vinda. Pelas obras deles, vocês vão ver se eles realmente são de Deus ou não são de Deus. Entendeu? Irmãos, eu sei identificar um falso profeta em 1 minuto de live. Em 1 minuto de live, eu consigo já identificar um falso profeta. Uma que ele não vai estar de acordo com a Bíblia. Amém, irmã? A gente pode estar intercedendo, tá bom? Fica tranquila, fica aí na mensagem, tá bom? Pode ter certeza que a gente intercede por isso. Mas que seja a vontade de Deus sempre, tá bom, irmã? Eu já estive preso, eu já fui internado várias vezes por causa de droga. Às vezes a gente comete atos na nossa vida que nós temos que pagar as consequências do pecado, entendeu? Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, mas ele não tira a consequência daquilo que nós fizemos, entendeu? Se a gente cometeu algum crime, Deus perdoa, mas o mundo, a lei não perdoa, entendeu? Então a gente tem que buscar a Deus para que Deus possa amenizar e trazer conforto em meio a esses problemas, entendeu? Irmã Vera, às vezes eu sei que é muito difícil ter um ente querido preso, eu tive lá também, minha mãe não foi me visitar porque seria uma vergonha para mim ver minha mãe dentro daquela situação, passar por todo aquele constrangimento para me ver. E eu fiquei lá sozinho. Mas eu sei que tudo isso foi consequência dos meus erros. E eu tinha que pagar o preço daquilo que eu cometi. Jesus me perdoou. Mas eu tive que passar para me aprender a não cometer mais os mesmos erros. E enquanto a pessoa não transformar o seu coração, não tiver a sua mente transformada pelo poder do Evangelho, elas vão continuar cometendo os mesmos erros, e tudo que acontece na nossa vida de ruim é para trazer a gente de volta para Deus. Entendeu? Tem pessoas que só vai vir para Deus através de uma enfermidade, tem pessoas que só vai vir para Deus através de um acidente, tem pessoas que só vai vir para Deus na hora que o calo apertar. Entendeu? E isso é uma realidade. As tribulações que a gente passa na nossa vida, não é porque Deus está nos castigando, mas sim está fazendo um modo para que a gente volte para Ele, busque refúgio nele. Porque a gente sozinho, a gente só comete pecados. Com Jesus, Ele nos ajuda a não cometer tantos pecados. Não quer dizer que a gente vai ficar ausente de pecados, mas com Jesus a gente consegue diminuir essa porcentagem do pecado, porque Ele é aquele que nos orienta, Ele mostra o que é certo, o que é errado, Ele coloca a lei dele na nossa mente, no nosso coração. Qual é o método para não pecar? Como Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se a pessoa não tiver a palavra de Deus no coração, vai continuar na vida de pecado
e o pecado traz consequências terríveis e até consequências irreversíveis. Muitas pessoas vão cometer um assalto, tem um confronto com a polícia e acaba sendo alvejado e morto. Então, temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto ele está perto. E, irmãos, nós estamos vivendo no tempo do fim. A gente vai entrar aqui em Mateus 24, vocês vão ver, eu vou trazer a luz para vocês, com base histórica, uma explicação, uma aplicação da palavra para vocês. Vocês vão entender que nós estamos muito mais próximo da vida de Jesus do que nós imaginamos, tá bom? Vamos lá para o versículo 6. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Eles gostam, Jesus está se referindo aos fariseus. Ô, irmã Vera, mas a gente pode interceder sim, tá? Mas sempre que a vontade de Deus seja feita, tá bom, minha irmã? Tem coisas que tem que passar pela vida mesmo, tá? Não tem jeito. Tem pessoas, eu sei que é difícil, a gente vê a pessoa naquela situação, preso como um animal, mas às vezes tem que passar para aprender, entendeu? Aquilo que não traz morte, traz vida, tá? Para mim foi uma disciplina que eu pude compreender que não compensa viver uma vida de erro. Vamos lá. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de todos vocês. Vocês todos são irmãos. Hoje as pessoas gostam de ser chamado de pastor. Tem até apóstolos hoje. Irmãos, você sabia que biblicamente apóstolos não tem mais? Porque o apóstolo teve que ver Jesus e andar com Jesus. Até o apostolado de Paulo foi questionado pelos outros discípulos porque Paulo não andou com Jesus. Mas Jesus apareceu para ele lá na estrada de Damasco, que a gente conhece lá no capítulo 9 de Atos, que Jesus aparece para Paulo e Paulo se converte. Que ainda Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura coisa é recalcitar contra os agrilhões. Mas Paulo estava perseguindo Cristo? Não, estava perseguindo os cristãos. E a partir daquele momento, Paulo ficou cego, Ananias orou por ele, e a partir dali, ele se tornou um discípulo fiel a Jesus, que graças ao apóstolo Paulo, o evangelho chegou até nós. E o evangelho foi espalhado pelo mundo inteiro, através de um discípulo que foi questionado o seu apostolado, porque ele não andou com Cristo. E hoje, as pessoas se autoproclamam apóstolo. Mas o que Jesus disse? Mas vocês não serão chamados de mestre, porque só um só é o mestre de vocês, que é o Cristo, é o Messias. Todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que estais no céu. Ninguém queira ser chamado de pastor, porque só um pastor, que é o Cristo. O maior de vocês seja o servo de todos. Quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Olha, Jesus, ele mostra totalmente diferente do evangelho de hoje. Hoje as pessoas buscam status dentro